Olá, bom dia, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais uma leitura devocional de hoje. E estamos ainda com voz de sono, porque é o horário que eu consigo levantar e fazer os vídeos com mais silêncio. Mas, que Deus venha falar conosco através desse vídeo. Seguindo ainda a proposta do tema de ontem, nós ainda vamos falar um pouquinho sobre ele, mas hoje a gente vai pensar sobre um novo começo e nós iremos ver como o nosso Deus se importa com que nós tenhamos novos começos na nossa vida. Isso é importante para nós como seres humanos e também é importante para o próprio Deus. Ele deseja que nós tenhamos novos como esses. Certo, meus queridos? Então vamos lá. E a leitura base de hoje se encontra em Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17 a 21. O apóstolo Paulo escreveu sua segunda carta à igreja em Corinto por volta de 56 depois de Cristo. Certo, meus queridos? O apóstolo Paulo, quando eles estavam passando dificuldade. Então a igreja de Corinto estava passando dificuldade e o apóstolo Paulo escreveu essa carta por volta de 56 depois de Cristo. E Paulo ele veio encorajar a igreja de Corinto e também a todos nós a perseverar e seguir o caminho e os ensinamentos de Jesus, que vem para transformar as nossas vidas, os nossos valores e nos guiar por um caminho certo, ok? Então, a passagem, o versículo 17 diz assim, meus queridos: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio do seu Filho Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo, que já estava reconciliado consigo o mundo. Ou seja, ele vem para reconciliar o mundo através de Jesus Cristo, não levando em conta os pecados do homem que separava Deus e as pessoas, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, meus queridos, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo um apelo por nosso intermédio. Então, se você hoje entende essa mensagem, você vai transmitir essa mensagem. Então, isso é ser um embaixador. Você transmite a mensagem de Cristo, a mensagem de Deus, a mensagem que te cura, você vai querer que cure outras pessoas, certo, meus queridos? Então, isso é ser embaixador. Por amor a Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus. Então, isso é um apelo de Deus para que nós venhamos a transmitir para as outras pessoas. É um desejo do Senhor que as pessoas venham se reconciliar com o próprio Deus através de Jesus Cristo. E se você foi alcançado por essa verdade, Deus deseja que você faça esse apelo, que você seja a boca de Deus para as outras vidas também conseguir essa reconciliação, meus queridos. Então, Deus tornou-se pecado por nós, meus queridos, através de Jesus. Aquele que não tinha nenhum pecado, para que nele tornássemos o quê? Justiça de Deus. Então, isso que Jesus fez por nós, meus queridos. Então, isso, ele nos dá um novo começo a partir de Jesus. Então, ontem, nós analisamos a forte influência
que a culpa e a vergonha podem ter sobre o valor humano, sobre a mente, né? Desmontamos um medo profundo que frequentemente nos aprisiona, que é: eu não sou nada mais do que o meu pior momento. Lembrando que somos de fato revestidos da justiça e da santidade de Cristo. Então, no devocional de ontem, nós entendemos sobre que nós não somos o nosso pior momento, mas sim, nós somos amados, revestidos, perdoados pelo sangue de Jesus. Então, hoje nós vamos continuar refletindo sobre como podemos deixar o pecado e a vergonha do passado e caminhar, meus queridos, sem impedimento para o nosso futuro. Então, na passagem de hoje, nós lemos: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas novas, e tudo já passou. As coisas antigas já se passaram, e eis que surgiram coisas novas. Amém. Então, quando nos prendemos a pensamentos negativos sobre nossas falhas, sobre as vergonhas do passado, é crucial lembrar que em Cristo, meus queridos, nós somos completamente renovados. Você não tem motivo para que o seu passado te condene, porque Jesus já te perdoou e Ele não é acusador, meus queridos. Se você é acusado ou alguém te acusa, não acredite nessa acusação. O nosso acusador não é o nosso Deus. O acusador é o inimigo e muitas das vezes ele usa pessoas com boca dele para nos acusar, para te acusar, mas não aceite. A palavra do Senhor diz que as coisas antigas já o quê? Se passaram. E eis que tudo se fizeram, eis que tudo se faz novo. Então não somos apenas uma versão um pouco melhorada e mais educada de quem costumávamos ser. Não, nós somos completamente transformados pela palavra de Deus, transformado pela fé, como uma lagarta, meus queridos. Essa historinha da lagarta, a gente sempre conta para as criancinhas, né? A lagarta, ela fica lá no seu processo do casulo, um processo dolorido, mas depois sai aquela linda borboleta. Então, todo o processo que você já viveu até aqui não é para se envergonhar. Pelo contrário, era o período que você estava lá dentro do seu casulo. Você estava sendo ensinada pelo próprio Deus. Então, o trabalho que Cristo faz em nós é completamente transformador e irreversível. Ninguém consegue pegar uma borboleta e colocar ela lá de volta no casulo. Então, você também, meus queridos, você não consegue mais voltar à sua forma anterior, porque o próprio Deus te transformou. E a transformação de Jesus, ela é irreversível. Então, quando o apóstolo Paulo, ele escreveu que as coisas antigas já se passaram e eis que surgiram coisas novas, ele fala como alguém que sentiu o peso total do pecado e da vergonha ser tirada dos seus ombros. Porque o apóstolo Paulo, meus queridos, antes de Paulo encontrar Jesus, ele era o quê? Um homem muito diferente. Ele era um homem estudado, ele era um homem da alta cúpula de Roma, né? Então, Paulo, antes dele ser Paulo, ele perseguia os cristãos. Mas em um determinado momento, o que aconteceu com ele? Jesus apareceu para ele. E ele teve um encontro genuíno com o Senhor Jesus. E aí ele passou o quê? A pregar o evangelho. E ele abriu, né, diversas igrejas, né? E temos aí várias cartas do apóstolo Paulo. Então, meus queridos, é a transformação, é aquela borboleta, né, que era a lagarta e passou a ser aquela linda borboleta. Então, antes de Paulo encontrar Jesus, ele era um homem muito diferente. Seu nome era Saulo e ele era um zelote religioso que supervisionou o apedrejamento de um dos amigos mais próximos de Jesus.
Então seu coração estava cheio de ódio e de destruição. E após um encontro dramático com Jesus, tudo mudou. Eu falei aqui que ele era da alta cúpula de Roma, mas eu corrigindo, né, meus queridos, ele era um zelote muito religioso. Ele vivia ali no meio do povo, daquele povo mesmo que perseguia os cristãos. Então, quando Saulo olhou nos olhos de Jesus e encontrou o verdadeiro perdão, o que ele fez? Ele experimentou uma transformação profunda, meus queridos, que a graça pode operar em nossos corações, em nossa vida. Então, Saulo, que era chamado Saulo, o zelote religioso, cheio de justiça própria, tornou-se Paulo, meus queridos, o apóstolo gracioso, dedicado, plantador de igrejas. Então Jesus mudou o seu nome. Jesus mudou o nome de Saulo para Paulo e fez dele uma nova criação. E assim o Senhor deseja fazer com você também. O mundo pode querer definir você pelos seus erros, pelos seus piores momentos. Talvez a sua mente pode lutar para se desfazer da culpa, da vergonha de seu passado, mas Deus, Ele declara algo muito diferente sobre você hoje. Essa verdade, essa graça transformadora que completou lá, foi completa lá na vida do apóstolo Paulo, ela também pode ser hoje completa na sua vida. Então Deus deseja iniciar uma nova criação em você, meus queridos. Ele deseja transformar você para um novo Paulo, né? Deixar o Saulo lá para trás e seguir com essa nova identidade em Cristo. Então, ao ouvir novamente as palavras das Escrituras de hoje, reserve, meus queridos, um momento para olhar a face da graça e peça a Jesus para reescrever sua identidade hoje. Ele pode mudar seu nome, mas se você não acreditar, que você pode ser transformado, isso não vai ser real na sua vida. Mas Deus, Ele sim, Ele deseja, né? Ele pode não mudar às vezes o seu nome, mas se você acreditou em algumas mentiras e maus nomes sobre si mesmo, sobre sua mente, permita que a verdade se torne a voz definidora, o lembrando de quem você realmente é e quem você é em Cristo. Então, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação, é uma borboleta linda saindo do casulo, meus amores. Então, as coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Então, vamos orar hoje, que a sua oração seja assim: Deus, obrigada, pois em Ti nós somos nova criação. Que o velho eu, o eu do qual vem com aquele processo ali do casulo, daquele processo dolorido, do processo de vergonha, já se foi. E obrigada, agradeça ao Senhor por te dar um novo começo, meus queridos. Agradeça ao Senhor por jogar o seu passado no esquecimento. E pela graça genuína, através de Jesus Cristo, que vem para te curar, para te dar amor, para te dar uma nova identidade, para mudar você, assim como Ele mudou o próprio apóstolo Paulo. Agradeça ao Senhor e peça a Deus que te ajude a viver, a partir de hoje, uma vida verdadeira diante de Deus, uma nova identidade, que seu amor flua através da sua vida para todos e que você seja um embaixador de Deus para a honra e glória do Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. E a minha oração é que essas palavras encontre o seu coração genuinamente e que você seja transformado, que você transborde dessa presença linda que é viver
a graça de Deus em nossas vidas. Então acredite nesse novo começo e viva com seu coração em paz. E não deixe de ser um embaixador, porque Deus, Ele nos chama para isso. O Evangelho é isso, meus queridos, para que sejamos o quê? Embaixadores em Cristo Jesus. E um grande abraço e tenha um ótimo dia.